Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que passaram o dia de vocês? Tudo correu bem? Vocês sabem que quando as coisas não saem exatamente do modo que queremos, não significa que tudo não tenha saído bem, né? Tudo tem o tempo, nada é acaso. Nem sempre tudo correrá do modo como planejamos. Não quer dizer que não vai acontecer, tá bom? Eu vim tentar gravar o 10º passo da jornada de autoconhecimento e eu vou tentar porque hoje eu acordei um pouco desorientada, um pouco confusa. Antes de falarmos sobre isso, estou deixando para vocês a decisão de se eu abro ou não a sessão de membros, tá? Na sessão de membros, eu pretendo fazer lives para o processo de iniciação. Já recebi orientação que esse processo de iniciação, ele não tem uma ordem cronológica específica, como, por exemplo, os 10 passos da jornada de autoconhecimento. Será bem aleatório porque a sessão de membros é um espaço coletivo, cada um está num ponto do processo. Lives exatamente para isso, para que eu possa falar diretamente com vocês sobre determinados temas relacionados à iniciação e vocês possam ter a liberdade de, no ato, fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas e detectarem em que estágio do processo vocês estão, né? Também teremos vídeos exclusivos, uma vez por semana, para quem desejar. Talvez as leituras coletivas de tarô, que não serão coletivas, porque Shimada não faz leitura coletiva, tá? Essas leituras ocorrerão através de lives para que cada um possa fazer a sua pergunta e receber a sua leitura diretamente para vocês, né? Esse negócio de leitura coletiva, eu não me sinto confortável com isso, principalmente porque cada pessoa alcança uma frequência, cada pessoa tem desperto um dom ou alguns dons. Ouvir uma leitura coletiva exige muito discernimento. Muitas vezes a nossa mente nos engana. Às vezes ouvimos algo que tentamos encaixar no nosso contexto porque desejamos que aquilo seja para nós. Há muita confusão nisso, né? Então, se houver as leituras de tarô, depende da vontade de vocês, será diretamente para cada um, sem ser essas mensagens tão abertas, né? Tão coletivas. Quando a espiritualidade fala, ela é direta, né? Eu me sinto mais confortável dessa forma. Ok? Então, vocês decidem se vocês querem a sessão de membros aberta. É só deixar aqui no comentário a opinião de vocês. Então, eu acordei um pouco confusa. Eu conversei com algumas amigas já. Desde criança, o meu cérebro sempre teve dificuldade em processar a questão da morte.
não sei explicar como que se dá essa dificuldade. Isso não significa que a minha crença em relação à morte se torne mais fácil ou que eu atravesse o luto de maneira mais fácil, não. Você não tem como sentir dor, você não tem como sofrer, você não tem como chorar, ficar triste em cima de algo que você não compreende. Praticamente, o luto vivido é apenas um período de decisões que têm que ser tomadas. Não é algo, um processo interno. Há 2 dias a Lupita, a minha cachorra, né? Ela tá chamando a minha irmã. Sempre que a minha irmã demorava a vir ver a Lupita, a minha cachorra ia até o meio da cozinha, olhava para cima e começava a latir. Em cima da minha cozinha era o quarto da minha irmã. A Lupita latia na direção onde a minha irmã se deitava. E a minha irmã ouvia de lá e vinha ver a Lupita. Desculpa. Então, há 2 dias a Lupita tá chamando. Ela tá vendo várias pessoas vindo aqui em casa e não tá vendo a tia dela. E isso meio que me trouxe a consciência de que, opa, a minha irmã não vai voltar mais. Se normalmente, a vida inteira, eu não conseguia processar esse processo da morte, quando diz respeito a uma irmã mais nova que eu vou ter mais dificuldade ainda. Ela passou a noite, passou mal a noite, foi pro pronto-socorro. De manhã ela já não estava mais viva. Como assim ela não tá mais aqui? Como assim ela não vai voltar mais? Entende? É como se tivesse um bloqueio, mas não é um bloqueio. É uma dificuldade mesmo de entender isso. Ainda mais porque quando eu vi o corpo dela, eu não vi ela. Eu vi só a imagem dela. Ela era toda aquela energia intensa, forte, perceptível, notável. Então, aquele corpo foi sepultado naquele lugar. E como assim a minha irmã não vai voltar? Isso me deixa confusa, isso está atrapalhando minha concentração, meu raciocínio, né? Eu preciso continuar gravando os vídeos. Por quê? Por causa da monetização? Jamais. Se eu dependesse dessa monetização, eu estaria passando fome. A bem verdade é essa. Esse canal existe não é por mim, tá? Esse canal existe por vocês. É por vocês que eu tô fazendo isso. Não é que as minhas experiências foram mais importantes ou maiores que a de vocês, não. De repente, vocês já viveram experiências semelhantes ou iguais às minhas e nunca se deram conta do que era tudo aquilo. Eu só tô aqui para ajudar vocês a se lembrar e a compreender. Sem vocês não teria o canal. Embora, desculpa.
Embora, se vocês observarem as minhas visualizações, eu não estou aqui por causa das visualizações. Estou aqui por causa de pessoas específicas. Pessoas específicas assistem os vídeos e obtêm algo com os vídeos. Eu estou aqui para pessoas específicas, né? Tô muito confusa? Tô conseguindo me expressar? Provavelmente toda esquisitice da Shimada será vista nesses dias, né? Então tá. Tudo isso sendo expressado, talvez esclarecido, vamos tentar fazer o 10º passo da jornada de autoconhecimento, que na verdade ele deveria estar ali entre a introdução da jornada de autoconhecimento e o primeiro passo, porque é tão importante quanto o primeiro passo, visto que desculpa, eu nunca falei tanto na minha rotina como eu tenho falado esses dias aqui no meu office, sabe? Minha garganta tá cansada de falar. E como vocês sabem, Shimada não gosta muito de falar, né? Ela fala por necessidade. Como é que eu vou me fazer ser entendida? Só falando. Mímica, eu acho que vocês não iriam entender. O 10º passo é uma consciência necessária para seguir a jornada de autoconhecimento. É como um alerta. Ao mesmo tempo que é uma bússola para cada passo, é também um chamado para a necessidade de autoconhecimento. O 10º passo surgiu quando a Adriana, nossa comentarista oficial, ela teve um AVC em um momento onde ela se sentia plena. Ela já estava caminhando para o 3º diário dela. Ela, desde o início da jornada, ela vem acompanhando, vem fazendo todos os passos, vem aprendendo com excelência a autoanálise, a autoinvestigação. E isso aconteceu no momento que ela estava leve, ela estava feliz. Ela se sentia liberta de várias questões. E como assim ela teve um AVC? Com a morte da minha irmã, a preocupação relacionada ao 10º passo ficou mais forte. Desculpa. Tem gente que toma cerveja quando a garganta fica seca, né? Eu não bebo álcool. Também não sou chegada a refrigerante. Então a minha irmã, ela potencializou a necessidade de trazer o 10º passo. Diferente da Adriana, a minha irmã, ela escolheu não fazer o autoconhecimento. Embora ela fosse a minha irmã, quando eu mudei para cá, eu comecei sessões de terapia com ela, né? Na verdade, usando técnicas da terapia para auxiliá-la a curar as patologias que foram geradas através de um luto não concluído. Não tem como eu dizer que ela não conseguia
curar-se do luto. Ela estava apegada ao luto. O luto era uma forma dela se manter conectada à minha mãe. Da mesma forma que a Adriana, fazendo todo o processo, passou por um AVC, a minha irmã, não passando por processo nenhum, veio a falecer. O que há de semelhante nisso? Esse é o 10º passo que deve ser atentado para quem faz a jornada e para quem não faz, sabendo que, consciente ou não, de alguma forma, o autoconhecimento estará chamando cada um de vocês. É algo necessário para uma vida melhor, para que haja crescimento, para expansão de consciência, para a relação com a espiritualidade. Pode-se fugir disso, mas isso não significa que o autoconhecimento não vá continuar chamando. O que a Adriana, que fez a jornada de autoconhecimento, e a minha irmã, que não fez, tem em comum, então? Quando traumas, assuntos inacabados, ciclos que não são fechados, patologias, elas ficam reprimidas por um longo período e são deixadas lá, em algum momento, não sendo exteriorizado, não sendo resolvido, curado, tudo aquilo vai continuar se debatendo dentro de si, procurando um modo de ganhar vazão. E se tudo conseguir ganhar vazão, vai explodir no corpo. Quanto mais o indivíduo se sabota, procrastina para começar o autoconhecimento, mais chances disso acontecer haverá. Não é à toa que aqui no canal nós temos o tema das doenças psicossomáticas e do que é repressão, o recalque, quando nós reprimimos tudo. Muitas questões físicas, elas são o que está reprimido, conseguindo vazão, conseguindo sair de dentro. Você sabe que você tem muito reprimido quando você sente o tempo todo que há um conflito dentro de você. É algo semelhante à depressão, com aquele vai e vem. Há períodos que a depressão volta, ela alcança um ápice, gradativamente ela desaparece, depois de um período retorna. A sensação desse conflito interno, que causa uma inquietação, uma angústia, potencializa ansiedade, que te impulsiona a buscar algo que você não sabe o que é o que está reprimido, querendo sair. Nós somos feitos para fluir. Tudo é de dentro para fora. O que está reprimido não vai fazer bem, nem para a mente, nem para o emocional, nem para o físico, nem para o espiritual. Todos nós temos alguma coisa reprimida. A questão é o que está reprimido e por quanto tempo está. A Adriana, ela demorou muito tempo para acessar
o que estava prestes a dar vazão. Ela já tinha um problema de pressão alta, embora seja muito jovem. Através da pressão alta veio o AVC. Quando eu fui estudar as possíveis causas psicossomáticas para que ela tivesse pressão alta e AVC, correspondia a questões reprimidas que ela ainda tinha que resolver. Basta ver o tema doenças psicossomáticas, tá? A minha irmã, da mesma forma, ela não apenas não queria resolver nada, porque ela estava muito cansada, ela queria saber o que ela estava fazendo da vida, ela queria ter as rédeas da própria vida, ela queria estar certa nas escolhas que ela tomava. Então, inconscientemente, era mais fácil deixar tudo como estava. A defesa que nós criamos também é um agente muito prejudicial para a autocura. É como uma pedra de tropeço. Além de manter tudo reprimido, sem saber, a minha irmã estava alimentando tudo aquilo. Aquilo foi ganhando proporção. Aquilo faz um indivíduo parecer um vulcão prestes a entrar em erupção. E quando entra em erupção, não sai na força da voz, não sai através de um grito, não sai através de um gemido, sai através de sintomas físicos. A psicanálise, ela nasceu quando Freud, que era psiquiatra, médico, neurologista, né? Ele começou a observar alguns sintomas em seus pacientes que não surgiam em exames clínicos. Não havia clinicamente uma justificativa para a presença daqueles sintomas. Um bom exemplo é uma pessoa muito jovem com pressão alta. A tendência do corpo é, com o avanço da idade, ir desenvolvendo algumas doenças porque ao longo da vida não teve o devido cuidado com o próprio corpo, ou por questões hereditárias, que também é mencionado nas doenças psicossomáticas. Então, Freud, ele, ao observar mais profundamente, conseguiu relacionar os sintomas a questões internas. Foi então que começou o estudo do inconsciente. Porque nós não temos noção de que uma questão lá dentro de nós, que está reprimida, é a causa de um sintoma físico. Não há um decreto que diga que uma doença hereditária ela deve acordar no seu corpo, principalmente se você é uma pessoa que se cuida. Não há um decreto que diga que em determinada idade você tenha que desenvolver determinadas doenças como pressão alta e diabetes. Fizeram todo mundo acreditar que é normal ter essas coisas a partir de certa idade. Não, não é. É doença. Te deixa vulnerável, te coloca em risco. Então, não é normal, não. É tratável? É. Mas se você
toma medicação, se você faz acompanhamento, tudo direitinho, e aquilo está persistindo e ainda está evoluindo, há de se observar mais profundamente qual a origem do sintoma. A pressão alta é um sintoma. É doença? É. Mas se nós formos observar que ela surge de um ponto de origem lá no interno, é sintoma. É reflexo daquilo que está do lado de dentro. Se você fizer a jornada de autoconhecimento, entenda que os 10 primeiros passos, eles são a iniciação, a reiniciação da tua jornada de modo consciente. Você vai estar consciente do que você está fazendo, porque a tua vida em si deveria ser uma jornada de autoconhecimento. Quando você segue passo por passo, eles não são os únicos, eles são apenas os primeiros de vários passos que você mesmo vai desenvolver. É preciso ter o tempo todo a consciência de que você está fazendo isso para ter uma melhora de vida, uma melhora de saúde, uma melhora mental, uma melhora espiritual, uma plenitude de vida. E também para lembrar quem você é. Se você quer ignorar e não quer fazer jornadas de autoconhecimento, o autoconhecimento vai te chamar o tempo todo. Tudo que está reprimido em você vai continuar se debatendo dentro de você. Em algum momento isso vai ganhar vazão. Em algum momento você não vai ter como ter controle sobre isso. O controle é possível através das suas escolhas. Que escolhas? Mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de ambiente, mudança de alimentação, mudança de consciência. Nada do que eu estou dizendo aqui é papo espiritualista. Se nós tirarmos o espiritualismo de lado, ainda continua sendo válido uma questão física, uma questão de saúde, uma questão emocional. Não tem como fugir. O simples fato de você ser você diz que é necessário você saber quem você é, simples assim. Embora você mesmo tenta se convencer de que você sabe quem você é, por exemplo, nos momentos de adversidade, que você prova para si mesmo que não, você não sabe. Você perde o controle de si, das suas emoções, das suas decisões, de tudo. Você se torna um carro desgovernado que não sabe para que direção ir. E aí fica procurando gurus da internet com receita de bolo, achando que eles vão te dar a resposta imediata e a solução para suas questões. E não. A solução é um processo individual, pessoal, muito particular. É por isso que aqui eu só dou os 10 primeiros passos. Os demais, cada um precisa desenvolver conforme a própria compreensão, o próprio tempo, o próprio jeito, respeitando a si mesmo, sem se forçar, sem se obrigar, mas no profundo interesse que se tem por si mesmo. Entende? Eu acho que eu comentei em algum vídeo que eu
eu vi por semanas a energia da minha irmã se apagando. Nada que eu ou qualquer outra pessoa dissesse conseguia mudar aquilo. Isso porque eu sou uma psicanalista clínica, o meu filho é um psicólogo, ela tem os 2 filhos dela, que era tudo para ela. Ela tinha sonhos, planos, nada foi capaz de fazer com que ela tomasse uma única decisão a favor dela. Há também um tema aqui que diz que é preciso você se dar prioridade. Amar ao próximo como a ti mesmo engloba uma infinidade de questões. Uma delas é: eu preciso me dar prioridade para me cuidar, para que seja possível cuidar do outro. Eu preciso me amar primeiro, para que eu descubra o que é o amor verdadeiro e assim eu possa amar o outro verdadeiramente. A minha irmã amava de um modo tão intenso. Ela era a típica mãezona que queria cuidar de todo mundo, que queria abraçar todo mundo, que queria fazer por todo mundo. E ela esquecia dela. Eu vi esse filme já na minha vida. Eu já tive uma fase assim. Eu me vi definhando, eu me vi morrendo, apagando. Até que chegou um momento em que ficou nítido para mim que era o momento de fazer uma escolha. A minha irmã não queria fazer escolha nenhuma. Ela queria se render. A Adriana, ela escolheu: eu vou me conhecer para cuidar melhor de mim, saber quem eu sou. Só que uma vida é pouco para tudo que temos que aprender, tudo que temos que crescer, tudo que temos que resolver dentro de nós. E quanta coisa ainda fica escondidinho na escuridão das nossas cavernas interiores. O 10º passo me desperta uma preocupação intensa. Se eu não tivesse feito uma escolha, o meu fim teria sido o mesmo que a minha irmã. Por quê? Porque todo desequilíbrio emocional, psicológico, sentimental, social, físico, mata. É por isso que nós dizemos que depressão não é frescura. A depressão é um estado tão agressivo ocorrendo dentro do indivíduo que é capaz de matá-lo. Até o organismo recebe os reflexos de algo que é sentido de um modo muito dolorido. Todo mundo pensa na dificuldade que vai ter que enfrentar quando faz uma escolha. Todo mundo tem medo da mudança. Todo mundo pensa no que vai perder ou no que vai ganhar. E tudo o que é mais importante para cada um é a vida. Se você não tem vida, você não pode nada. Se você não está vivo, você não muda nada. E quantas pessoas caminham sobre a terra e já estão mortas.
Eu fico preocupada. A quantidade de pessoas que estão no mesmo estado que minha irmã estava. Ela tinha um grupo de apoio muito grande. Ela tinha muitas pessoas que a ouviam, que se preocupavam com ela, que queriam ajudar de alguma forma. Desculpa. Mas ela não enxergava dessa forma. Ainda assim, ela achava que ela estava sozinha, que não tinha ninguém por ela. E dessa forma, todo o grupo de apoio dela não tinha como fazer nada além de aconselhar, de pedir, de orientar. Mesmo assim, ela não aceitava. Porque o que doía dentro dela era muito mais forte que qualquer outra coisa. Criou um bloqueio que impedia qualquer fluxo benéfico dentro de si. É muito compreensível, por exemplo, embora meus consulentes não me façam perguntas quando vêm fazer uma leitura de tarô, as questões que eles vibram, elas aparecem na leitura. As leituras, elas não apresentam apenas as questões da vida mundana, ou seja, da vida neste plano, da vida material. Porque uma leitura é a manifestação de um dom e, consequentemente, a manifestação da espiritualidade. Então, quando a espiritualidade fala, ela vai no mais profundo do ser. E para a espiritualidade, o que é material não é a prioridade. A prioridade é a tua vida, a tua existência, o que você sente, inclusive por si mesmo. Isso vai se refletir no material. Se a tua vida material não está bem, isso está refletindo algo dentro de você que não está bem. É simples assim. Por quê? Você é o criador da tua realidade. Literalmente isso. Simplesmente isso. A morte é inevitável. Todo mundo um dia vai, sim. Mas e o seu propósito, a sua missão, o seu chamado, mais e aquilo que te trouxe aqui, o real motivo de você estar neste mundo. Viver intensamente a vida humana é uma consequência de estar aqui. É uma consequência. O que você veio fazer de fato depende da tua escolha e do teu movimento. E você se lembra o que você veio fazer aqui? Você sabe o que você tem que fazer aqui? De repente, sim, o que você tem que fazer é apenas viver, sabe por quê? O legado não são os bens que nós deixamos, mas as sementes que vamos soltando ao longo da vida, em lugares, em pessoas. E quando chega o último minuto de vida, nós podemos olhar para trás e ver tudo florido. Pensar de outra forma, na minha concepção, é considerar a vida uma coisa sem importância, sem valor, chula, como se fosse qualquer coisa, e não é.
O primeiro dom que recebemos e manifestamos é a vida. E a vida é a manifestação da centelha divina, o que nos torna um fragmento de papai. Até hoje eu tenho falado da centelha divina. Eu ainda nem comecei a conversar com vocês sobre o fragmento da sabedoria. Sofia. Ela está presente dentro de cada um, assim como a centelha. Papai, ele só pode ser realmente manifesto em cada um se o fragmento conseguir ter acesso à centelha e se reintegrar para ser um, sabe, o símbolo do tal. Digamos que a centelha e o fragmento é papai dividido. Ele tem uma metade de um lado e outra metade de outro. Ele só pode ser inteiro com a reintegração. E aí, de repente, né, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, se eu tô conseguindo ser o mais clara possível para que vocês compreendam, porque eu quero que vocês compreendam, porque a vida de vocês não é essa coisa que merece tanta reclamação, tanto praguejamento, tanta cobrança, tanto julgamento, essa visão distorcida que é, ai, como a minha vida é péssima, ai, tudo deu errado para mim, ai, eu perdi anos de vida. Não, é um engano isso. Você já passou coisas piores, chegou até aqui. Olha até onde você chegou. Olha tudo que você já enfrentou. O que vier daqui para frente, você tira de letra. Mas tem algo externo que fica distorcendo a tua visão, criando ilusões, colocando véus diante dos teus olhos, não te deixando ver, e você se entrega a isso. A minha irmã deixou esse mundo acreditando em 4 dias de apagão que ela nunca vai ver, acumulando garrafas e mais garrafas de alimento não perecível. Um apagão que ela não vai ver. Sabe o único apagão que ela viu? Quando a escuridão veio sobre os olhos dela e ela se foi. Entendam que essa confusão que eu sinto toda vez que alguém parte desse mundo é que, por exemplo, a irmã era irmã do animal. Este animal tinha um laço sanguíneo com outro animal. Este animal era irmã daquele animal que partiu. A essência era algo muito mais além com a outra essência que não está mais nesse plano. Vocês conseguem me entender? Vocês não são esse corpo. Quando vocês fazem autoconhecimento, vocês começam a se dar conta disso. Quando eu falo lembrar quem vocês são, é uma expressão, não é literal. Não é uma memória lembrar quem vocês são, porque senão vocês associam isso a vidas passadas. As vidas passadas é como essa vida aqui. Mais uma passagem, uma continuidade. Lembrar é um sentir. A consciência, quando ela se expande, é um sentir. Você sente dentro.
Você sente de uma forma que se reflete nos sentidos do corpo, na percepção da essência, a ponto de você não ter como verbalizar. Você não consegue interpretar as manifestações internas que vêm para fora. É uma dificuldade enorme traduzir o que é exatamente tudo isso. Ainda bem que o WhatsApp começou com a notificação que não tá mostrando o que é, né? Porque eu tava quase me emocionando já. Eu tenho vontade de pegar cada um assim pelos ombros, sacudir, dizer, pelo amor de Deus, viva intensamente, tenha consciência do que é a sua vida e de quem é você, por favor. Há uma ideia errônea que acabará as reencarnações. Quem reencarnou, reencarnou. Quem não reencarnou, não reencarna mais. É o fim. É o fim de tudo, inclusive das reencarnações. Ledo engano, tá? As reencarnações vão continuar. Independente das mudanças que o planeta vai fazer, que vai tornar a vida de anticorpos preguiçosos e corpos sedentários vítimas, onde haverão poucos sobreviventes, haverão sobreviventes. Isso significa que continuará a reencarnação. O mundo não vai acabar, não. O tempo de cada um no plano físico vai acabar para recomeçar de novo. Até quando será necessário reencarnarmos para aprender aquilo que, vida após vida, nós nos negamos a aprender? Por quê? Porque permitimos que o animal seja dominante. E nós não somos o animal. Há um desejo da espiritualidade que você pare de reencarnar. Porque cada vez que você reencarna, a sociedade humana está pior. Não pense vocês que já foi pior, não. Ela evolui. A espiritualidade resolveu fazer uma interferência na sociedade humana para um despertar, para que tudo o que já foi aprendido, todo conhecimento ancestral, tudo que você de fato é, não seja perdido. Não importa seus conceitos religiosos. Em algum momento você vai perceber que o que eu falo aqui está fazendo sentido, até mesmo dentro da sua religião. Toda profecia, ela será uma mensagem simbólica. Ela será como as parábolas. As parábolas, elas são histórias contadas para um coletivo, onde a interpretação cabe no contexto de cada um, na compreensão de cada um, no processo de cada um, no tempo de cada um. As simbologias, elas pousam no entendimento de cada um, da forma que cada um compreende. Nenhuma mensagem da espiritualidade, nenhuma profecia, ela será explicitamente clara e direta, porque há um respeito enorme nos processos e escolhas. O que papai tinha para minha irmã era muita vida e vida em abundância, uma plenitude de realizações, de sonhos. Tanto é que eu disse isso para ela.
Se tudo fosse acabar, por que a espiritualidade estaria dizendo para você que tudo vai ficar bem? Até isso ela quis ignorar. Ela escolheu se render ao cansaço, à frustração, ao sofrimento interno, ao desgosto. E afinal de contas, o que é entendido do que seja a vida para considerá-la algo tão ruim a ponto de desprezá-la totalmente? O que isso tem a ver com o 10º passo? Essas visões que temos em relação à nossa própria vida e a nós mesmos criam as brechas onde tudo que está reprimido ganha vazão. E isso que ganha vazão vai atacar diretamente o seu corpo. A vida é uma dádiva e a bênção de papai não se torna maldição. A vida é uma bênção. Se você considera a tua uma maldição, aonde está o erro? O que está errado? A vida? Você? Suas escolhas? O modo como você vê tudo e como você interpreta tudo. A vida é dádiva, não é maldição. E se ela é dádiva, ela tem o melhor para nós, porque nós vivemos repetindo, só acontece coisa ruim na minha vida. A Shimada, ela não é a dona da verdade. A Shimada não tem como esclarecer absolutamente tudo para vocês, porque primeiro há um respeito ao processo de cada um, ao modo como cada um vê e interpreta tudo. Segundo, porque eu também continuo na jornada de autoconhecimento. Eu também sigo aprendendo esse aprendizado muito pessoal, muito individual. Eu estou aqui apenas para sinalizar e vocês por si próprios enxerguem. Eu não estou aqui forçando ninguém, obrigando ninguém, dizendo você tem que fazer isso, aquilo outro. Não, não tem. Porque é no seu tempo. Eu só sinalizo. Se você estiver pronto para compreender, você vai compreender. Se você não estiver pronto, você vai ter que ir para um vídeo anterior. Mas está na hora de parar de fugir de si. Você quer ser amado por todo mundo. Mas você se ama da mesma forma que quer ser amado? Por que você não se ama? Que tipo de pessoa você é? Que você não consegue se amar e fica esperando os outros amar? Que tipo de pessoa você é que você não consegue cuidar de si e fica esperando que os outros cuidem? Por que você se coloca como tão pequeno, tão desmerecedor, tão limitado, tão incapaz? Não, você não é. Você é a criatura primordial de papai, a obra-prima de Deus. Até quando vai ficar vivendo dessa forma? Você merece, primeiramente, amor, mas só você pode dar a si mesmo todo o amor que você merece. Se alguém mais vai te dar, é lucro.
O importante é que há em outras esferas tantos e tantos acreditando em você, porque te amam. E aí, o que adianta todo mundo querer ajudar? O que adianta todo mundo amar, querer bem? O que adianta todo mundo ser grupo de apoio se você não vê nada disso e não tá nem aí para tudo isso? Nos primeiros vídeos que eu comecei a fazer, eu certa vez disse: a espiritualidade nos ensina que até para ajudar os outros a gente tem que aprender a ajudar. Não é todo mundo que a gente ajuda. Às vezes nós pensamos que estamos ajudando alguém, estamos interferindo num processo que tem que acontecer. É como a borboleta quando está saindo no casulo. Você não pode ajudar ela a romper o casulo. Ela tem que fazer isso sozinha. Se você interferir, ela vai ficar fraca. As asas, elas não vão se abrir devidamente, ela vai perder a capacidade de voar. Assim também somos nós. Mas sem discernimento, como é que você vai saber quem eu posso ajudar e quem eu não devo? Não é porque a pessoa não merece, é porque a pessoa está passando o processo dela. E esse mesmo olhar você tem que ter sobre você. A única pessoa que você pode realmente ajudar sempre é você mesmo. Por que você está esperando isso dos outros? Imagine que tudo isso que foi dito até agora é tudo que está reprimindo, buscando um modo de ganhar vazão, de escapar. Você faz o seu diário, você faz os passos da jornada de autoconhecimento, você se conhece, você aprende a se relacionar com você, para que você traga tudo para fora, para você desbloquear o fluxo natural que é. Você manifesta de dentro para fora. Tudo que está ao seu redor é reflexo do que você é dentro. Como faz? Eu não sei se eu consegui ser claro bastante no 10º passo, que fecha 10 primeiros passos da jornada. Como sempre, se vocês tiverem dúvida, perguntem, por favor. Eu não mordo, não tenho nem como morder vocês, né? Se for orientado para que eu traga algo a mais relacionado ao 10º passo, eu trarei, tá bom? Trarei sim. Pode ser que apareça sim, por quê? Porque papai, ele sempre está com o ouvido atento ao clamor de vocês. Ele não abandona vocês. Nós nos abandonamos, né? Muitas vezes. Ele não nos abandona. E não adianta fazer birrinha de filho mimado, dizendo: mas se Deus se importasse tanto, por que isso aconteceu na minha vida? Ai, por que será? Eu queria arrumar uma fórmula mágica onde eu pudesse colocar na cabecinha de vocês uma única coisa. Por favor, dá para vocês cuidarem melhor de vocês? Sem interferências externas. Esse monte de gente sabe tudo por aí não é melhor que vocês, tá? Aliás, vocês não precisam nem de mestres. Vocês nasceram da mesma forma que os pseudos mestres.
Vocês se desenvolveram da mesma forma, vocês possuem as mesmas capacidades. E isso quer dizer que vocês não são menores que eles, vocês não precisam deles. Sabe de quem vocês precisam? De vocês. E eu não estou falando de individualismo ou egoísmo. Estou falando de consciência de quem se é. Ei, Shimada, você tá com medo de falhar com a gente que nem você falhou com a tua irmã? Eu não falhei com a minha irmã. É frustrante, né? Eu não falhei com a minha irmã. Eu sou obrigada a respeitar uma escolha que ela fez e que eu não concordo. E vocês sabem muito bem o que é isso. Ter que respeitar a escolha de uma pessoa que você ama sem concordar. Neste momento, a única escolha que vocês vão fazer, que eu vou concordar com vocês e respeitar sempre, é que vocês se cuidem, se amem, valorizem a dádiva da vida, o viver, cada minuto do seu dia, cada emoção, sensação, sentimento que vocês são capazes de sentir. Sintam-se vivos, por favor. Pior que morrer, que é inevitável, é andar por essa terra já estando morto. Me prometem que vocês vão ficar bem, que vocês vão se cuidar. Se não prometer, eu vou continuar vibrando para que vocês fiquem bem, tá bom? E vou continuar vindo aqui para pegar no pé de vocês. Quero vocês bem. Queiram estar bem também, ok? Então tá. Até o próximo vídeo. Beijos, muitos beijos na alma linda de vocês.